Fala pessoal, aqui é o Vini e para usar como base nesse vídeo aqui eu vou usar essa enciclopédia aqui, Enciclopédia Brasileira dos Cavaleiros do Zodíaco, que foi lançado há muitos anos atrás pela Conrad. Então eu vou usar ela como base, tá? Eu vou pegar algumas informações dela aqui, vou ir folheando e comentando alguns detalhes aqui, que essa enciclopédia tem muita coisa interessante. E aí hoje eu vou pedir para vocês o seguinte, eu preciso saber se esse vídeo aqui ele vai ter um formato um pouco diferente, né, dos outros vídeos. Então eu preciso saber se esse vídeo aqui vocês acham que é um conteúdo interessante ou não. Porque eu poderia. Tem muita coisa para comentar nessa enciclopédia, tá? Então aí eu decido se eu continuo ou não. A primeira coisa que eu quero comentar aqui na enciclopédia, ele vai dar um resumo aqui sobre a série. Mas a primeira coisa interessante que eu quero comentar sobre a enciclopédia é que ela mostra aqui a evolução das armaduras. Então vou chegar aqui na parte das armaduras. Deixa eu pular direto para a página. Aqui a evolução das armaduras. Então a gente vê aqui, ó, aqui são claras as versões do mangá, né? Então a gente vê a primeira armadura do Seiya. E aí tem aqui a armadura de Pegasus no estado original entregue pelo santuário. Então aqui é a primeira armadura do Seiya do mangá, né? O tronco é protegido somente pelo lado esquerdo sobre o coração. Então a gente só tem a proteção aqui do coração, com o objetivo de não pesar muito e proporcionar maior velocidade ao cavaleiro. Olhando mais de perto, percebemos adornos no protetor do braço direito. Então tu vê que aqui é verdade. Se a gente der um zoom aqui, ó, dá pra ver que tem uns detalhes aqui no braço. Então a armadura de Pegasus aqui, essa primeira versão, é pro Seiya lutar em alta velocidade, é pra ser um cavaleiro ágil, né? O que faz todo sentido, sendo que ele é o cavaleiro de Pegasus, né? O cavaleiro do cavalo com asa, né? Então faz sentido ele ser um personagem ágil, de alta mobilidade. E aí aqui a gente tem a segunda armadura, que eu imagino que é a mais desconhecida, principalmente por ela ser só do mangá. E esse capacete aqui do Seiya nessa segunda versão é muito estranho. Aqui o Kurumada deu uma rateada, eu acho, nessa armadura aqui. Porque primeiro que a armadura, ela parece um Lego aqui, ó, dá pra ver que ela é toda cheia do... Ela é como se tivesse várias partes aqui montadas, e esse capacete é muito estranho. Então essa aqui é a armadura no mangá de quando o Shiryu sacrifica o sangue dele, né? Pra restaurar tanto a armadura dele quanto a do Seiya, depois da luta deles na Guerra Galáctica. Então essa aqui é a segunda armadura. No anime a armadura não muda, né? Mas aqui no mangá tu vê que a armadura muda bastante. E aí tem essa armadura aqui, ó, que é muito foda. Essa imagem aqui tá muito bonita porque a gente percebe duas coisas. Primeiro, que a armadura ficou muito mais bonita. E segundo, a evolução no traço do Kurumada, que ficou... tá louco, foi um salto muito grande. Olha essa armadura aqui e compara com o primeiro desenho aqui, ó. O traço dele mudou. Se bem que aqui o Seiya aparece mesmo, né? Ter 14 anos aqui, parece que ele envelheceu, sei lá, 5 anos daqui pra cá. Mas, tipo, o salto a evolução do traço do Kurumada foi uma evolução muito aparente. Essa aqui é a armadura dos Marinas, tá? Essa aqui. É a armadura que tá em destaque aqui, é a armadura da saga dos Marinos, ou seja, a armadura ressuscitada depois com o sangue dos Cavaleiros de Ouro. E essa aqui que tá aqui, ó, diagrama das peças, colocação da armadura 3 aqui. Essa aqui é a que foi restaurada pelo Mu. Então essa aqui do cantinho, que tá menorzinha, que tá o Sei aqui até com a mão no capacete. O capacete ficou muito melhor, né, comparado com esse aqui. É a armadura que ele luta nas 12 casas. E desse outro lado aqui, em destaque maior, aqui, que é a armadura que tá bonitona, é da saga dos Marinas, né, a saga do Poseidon. Aqui tem a segunda armadura, que é quando o Xion renasce. Não, essa aqui, ó, a armadura 4. Essa aqui é a de cima, que é a da saga dos Marinas. E aí logo embaixo aqui a armadura, a versão 5, que é a do Xion. O Xion na saga do Hades usa o sangue dele para ressuscitar a armadura deles. Não, mentira, o Xion usa o sangue de Atena, que ficou no sacrifício dela, né? Ficou na adaga. Quando ela se sacrifica na saga de Hades, ele usa o sangue dela e cria
quinta versão da armadura do Seiya aqui. E aí logo depois tem a versão da armadura sagrada, né? Que daí é da batalha final. Contra o Hades e contra os deuses também. Então essa aqui é a versão do mangá. Aí descendo aqui, depois a gente vai ter as outras armaduras de bronze. A do Shiryu também aqui. A do Shiryu tu vê que desde o início ela é bem mais protegida que a do Seiya, né? Bem mais protegida. E a do Shiryu evolui, mas ela não evolui tanto. Ela ganha mais detalhes e tal. Mas a armadura do Seiya evolui demais. A do Shiryu ela segue um padrão. Ela vai só ganhando mais detalhes aqui. E um pouco mais de proteção. O dragão, o estilo do dragão muda também. E aí depois quando ela vira armadura divina, aí sim, aí ela fica completamente diferente. Mas tu vê que comparado com a evolução da armadura do Seiya não é tão grande assim, né? Agora a armadura do Yoga também não tem uma evolução tão grande. A gente vê que a armadura do Yoga aqui no início, se a gente for descendo mais, ó, vê que mudam detalhes, mas ela não tem tanta diferença assim, também comparado com a do Seiya. Porque acho que eles desde o início já tinham mais proteção que o Seiya, né? Então tu vê que ele vai ganhando mais detalhes, o traço do Kurumada igual, continua evoluindo, as ganha. E aí depois a armadura divina do Yoga no mangá, também muito detalhe. As armaduras divinas no mangá estão muito bonitas. Aí descendo aqui, a outra que tem uma evolução grande também é a do Shun. Dá pra ver aqui, ó, a primeira armadura do Shun. Dá pra notar até. A primeira coisa é as ombreiras aqui, né? A ombreira bem comum aqui na primeira versão da armadura do Shun. Deixa eu dar um zoom nessa parte aqui. Essa armadura aqui do Shun. Dá pra ver que principalmente as ombreiras aqui é onde a gente vai notar mais diferença. Depois descendo, a segunda versão já é. A segunda versão do Shun, a armadura já fica bem mais protegida. E tem a mudança nas ombreiras que ficam bem mais parecidas com a versão do anime, né? As ombreiras maiores, protegendo mais o braço dele. Dá pra ver que a armadura do Shun, ela parece mais uma armadura de defesa mesmo. E aí a armadura divina do Shun também, que é. Aí ganhou muito mais detalhe. Quando vira a armadura divina, dá um salto, né? Aí dá um salto gigante. E a última armadura aqui, que dá pra comentar, que é a do Ikki, né? A do Ikki também teve uma boa evolução aqui, mas eu acho que a evolução é mais tanto no traço do Kurumada. Tu vê que todo mundo ficou mais magrinho e mais esguio, né? Os primeiros eles eram mais truncadinhos, os personagens. E aí eles ficam mais esguios e mais altos. E aí a do Ikki também evolui. A armadura do Ikki é a armadura que ela vai evoluindo. Ela tem o poder de regeneração, né? Ela se auto-restaura. Tu vê que tem até escrito na enciclopédia: esta é a armadura de Fênix quando ressurgiu das cinzas com a ajuda de Shaka, comprovando seu poder de auto-restauração e evolução. Então tu vê que a armadura do Ikki por si só já é uma armadura mais poderosa, né? Ela consegue renascer, coisa que as outras não fazem. A armadura de Fênix na Batalha do Mundo dos Mortos não conseguiria atravessar o espaço dimensional por não ter recebido o sangue de Atena, mas o colar de Pandora o ajudou nessa hora. E aí depois a versão divina, que o Ikki, ele é... O Seiya veste a armadura divina primeiro, né? E depois o Ikki. O Ikki é o segundo a vestir a armadura divina, se não me engano. Não. O Ikki é o último a vestir a armadura divina. Um pequeno pedaço, vamos ver o que diz. A armadura divina do sangue de Atena pode esperar tudo. O imortal Ikki agora está com essa armadura. Um pequeno pedaço da armadura deixado sobre o corpo de Ikki depois de ser despedaçado por Thanatos. E o contato com sangue escorrido do vaso sagrado faz ressurgir a armadura divina de Fênix. Restaurada e evoluída. O Ikki é o último. Se não me engano, ele é o último a vestir a armadura. Quando ele veste a armadura, eles já estão lutando com o Hades já. Não me lembro, posso estar enganado, mas eu acho que sim, que ele é o último a vestir. Outro detalhe aqui, além da evolução das armaduras, que eu quero destacar, que tem essa parte aqui dos Cavaleiros Negros. Tem a ficha técnica deles aqui e tem aqui a origem deles, ó. São cavaleiros renegados que tiveram seus títulos confiscados ou não conseguiram se tornar um cavaleiro de verdade. Vestem as armaduras negras encontradas na Ilha da Rainha da Morte.
Atena aprisionou-os na ilha como punição por terem usado a força para satisfazer suas próprias ambições. Por que eu quis mostrar essa parte aqui também? Porque tá aqui, né, a origem dos Cavaleiros Negros, então... Que é muito fácil, pra mim faz muito mais sentido que a origem nova que deram na série da Netflix e no terrível, do live action terrível. História horrorosa de transformar os Cavaleiros Negros em ciborgue. Porque tem muita gente que usa o argumento que não, eles não tinham origem. Eles têm origem aqui, na própria enciclopédia diz. E tem e para quem leu o primeiro episódio da saga G, tem um cavaleiro. Ele não é um cavaleiro, né? Mas ele era um cara que treinou no santuário. É o primeiro cara que o Aior enfrenta no episódio 1 no primeiro capítulo do episódio G. Que ele tem a mesma origem dos Cavaleiros Negros. Ele era um cara que treinou no santuário, ele era poderoso, ele controlava o cosmo, mas ele não recebeu uma armadura porque ele era violento, porque ele quebrou as regras do santuário. Então ele não é um Cavaleiro Negro, mas ele tem a mesma origem dos Cavaleiros Negros. Então já tem essa história dos Cavaleiros que foram expulsos, né, dos guerreiros que não vestiram a armadura e viraram renegados, entendeu? Então eu acho que essa origem, sim, poderia ter sido usada, tanto no live action quanto na série da Netflix. Faria muito mais sentido, e aí se aprofundaria, né? Claro que eu concordo que não poderia ser o Dragão Negro, Andrômeda Negro, Pégaso Negro. Eu imagino que esses cavaleiros nem deveriam ter constelação, né? Aí sim seria uma boa adaptação. Eles teriam ali uma armadura negra e tal, mas aí teria que fazer um design para elas, mas sem constelação, até porque eles não são cavaleiros, né? Então, sem constelação nenhuma, mas seriam cavaleiros renegados. Então tá aqui, a origem tem uma origem dos Cavaleiros Negros, que é muito melhor que a origem bizarra de transformar eles em ciborgue. Um visual horroroso, parece um Stormtrooper, parece um Mortal Kombat, parece tudo. Menos Cavaleiros do Zodíaco. Parece tudo. É horroroso. Eu começo a pensar, esse filme chega a me dar até raiva. Bom, mas para terminando esse vídeo aqui, eu quis fazer esse último comentário. Então, assim, ó, essa enciclopédia ela tem 200 páginas, então ela tem muita coisa para ir passando e comentando. Só que eu preciso saber se esse vídeo é um vídeo interessante, porque ele foge um pouco do formato dos outros vídeos. Então, se puder comentar aí, que aí eu repasso aqui outras informações interessantes que tem na enciclopédia e faço mais alguns vídeos sobre ela. Né? Então, se puder comentar aí, me dar esse apoio, eu vou ficar muito agradecido. Tá? Então, se você não se inscreveu, se inscreva aí no canal, deixe seu like, seu comentário. Um grande abraço e até mais, gurizada.